Fala aí, cara, beleza? Então, essa é mais uma aula para a nossa playlist de pré-cálculo. E eu queria que você assistisse essa aula, se possível, né, antes da aula de funções. Se você já assistiu a aula de funções, tudo bem. Mas se não, se você está chegando agora, começa por essa aula, né? Essa seria uma aula mais do que introdutória, uma aula sobre conjunto, né? Então, quando a gente fala de função, a gente está falando de uma relação entre conjuntos. A gente precisa, né, para dominar funções, a gente precisa ter um bom conhecimento de conjuntos. Então, o conjuntos ele tá, o assunto conjuntos está na base do pré-cálculo, né? Então, vamos lá. Vai ser uma aula bem, assim, resumão mesmo, né, dos principais pontos da teoria que você precisa saber. Vou falar sobre conjuntos de uma maneira geral e depois eu vou terminar falando sobre os principais conjuntos numéricos, ou pelo menos os conjuntos de números reais e os seus subconjuntos, né, mais importantes. Bom, então vamos lá. O que é um conjunto? Né? Começar bem lá do iníciozão mesmo. Né? Então, um conjunto é uma, digamos assim, uma coleção, né? Vou escrever assim, né? É uma coleção de diferentes objetos, de diferentes objetos. Né? Quer dizer, você pode pensar em números, né? Então, um exemplo, né, de um conjunto bem basicão, um, dois e três. Né? O que, por exemplo, não é um conjunto? Né? Se você tiver uma repetição, né? Então, um cara assim, né? Tipo, um, dois, dois, isso aqui não é bem um conjunto. Né? Um conjunto ele tem que ter, né, esse caráter, né, de ter dois, ou de ter todos os elementos distintos. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente começa. Né? Então, para começar, a gente precisa de algumas definições, né? Assim, algumas terminologias. Então, vou escrever assim, né? Definições e terminologia. Que são a seguinte: o primeiro conjunto, né, que a gente define, por assim dizer, é o conjunto vazio. Né? O conjunto vazio, deixa eu botar uma cor mais fininha aqui. Terminologias. Você tem aqui conjunto vazio, né? É denotado por esse símbolo, né? Então, esse aqui é o chamado conjunto vazio. E ele é, por definição, um conjunto que não contém nenhum elemento, né? Então, conjunto bem importante, tá? É um conjunto que não tem nenhum elemento. Você tem também, né, uma terminologia, que é esse símbolo que parece esse ezinho assim, né, que é a terminologia do pertencimento, né, que a gente usa para dizer se um elemento está ou não em um conjunto. Né? Então, por exemplo, né, estão aqui exemplos. Né? O número um, né, o elemento um, ele pertence, né, a esse conjunto um, 2 e 3. Então, para dizer que um é elemento do conjunto, você denota ele com esse símbolozinho. E se você quiser dizer que um tal número não pertence a um conjunto, por exemplo, você vai escrever assim, você vai dar um tracinho assim no E, né, nesse Ezinho, aí você pode dizer tranquilamente que o 4, né, desta forma, o 4 não pertence a esse conjunto, né, 1, 2 e 3, de 1, 2 e 3. Né? Uma outra terminologia importante deixa eu botar aqui um tracinho aqui, um tracinho aqui. Uma outra terminologia importante é a de continência, digamos assim. Né? Então, digamos que, né, eu quero dizer se um conjunto está contido no outro, né? Então, a gente denota por esse símbolo que parece um C, né? Então, se eu quero dizer A está contido em B, né, o que significa isso? Significa que
todo elemento de A também é elemento de B, né? Então, A está contido em B, né? E a gente fala assim, né? A está contido em B, né? Se, né, aquilo que eu falei, né? Todo elemento de A, né? Então, vou escrever aqui em vermelhinho, né? Todo elemento de A também é elemento do B. Então, por exemplo, você pega lá conjuntinhos, esse conjunto, né, 1, 2, está contido no conjunto 1, 2 e 3, né? Porque todo elemento desse conjunto 1, 2, quer dizer, o 1 e o 2, são elementos também do conjunto 1, 2 e 3, né? Por exemplo, né, o conjunto 1 e 4, composto por os elementos 1 e 4, né, ele não está contido, né, no conjunto 1, 2, 3. Então, a gente também dá esse tracinho aqui, diz que ele não está contido. Tá? E tem também o Czinho ao contrário, né? Você pode dizer que o 1, 2 e 3 contém o 1, 2. 1, 2 e 3, né, contém 1, 2. Né? Então, esse C, ao contrário, ele simboliza, né, o conjunto conter um outro, ou não, você pode dar o tracinho também. Tá bom? Então, essas são as operações mais básicas, né? Ou pelo menos as definições mais básicas. E, além disso, né, a gente diz o seguinte. Então, o último pontinho que eu queria falar, na verdade, acho que não é o último, não, tem mais um. Né, é o seguinte, dois conjuntos. Tá? Dois conjuntos são iguais, tá? São ditos iguais, se eles possuem exatamente os mesmos elementos. Se possuem exatamente, ou seja, tem que ter, né? O que tem em um tem que ter no outro, os mesmos elementos. Tá? Bom, então isso é o conceito de igualdade, né, entre conjuntos, tá bom? E para terminar essa primeira parte de observações, definições e tal, a gente define o conceito de cardinalidade, né? Ou seja, a cardinalidade, né, dado um conjunto finito, a gente vai falar aqui só sobre conjuntos que têm uma quantidade finita de elementos, né? Então, dado um conjunto finito, tá? A cardinalidade, deixa eu subir aqui, a cardinalidade é o número de elementos, o número de elementos. Quer dizer, se eu tenho um conjunto, né, nosso conjunto A, 1, 2, 3, a cardinalidade de A é 3. Né? Você tem 3 elementos ali. E a notação, né, a notação é a seguinte. Né? A notação é com essas barrinhas assim. Você pode denotar assim com umas barrinhas horizontais. Mas você pode dizer que a cardinalidade, né, desse conjunto A. Né? Esse meu A ficou esquisito pra caramba, então eu vou apagar ele e vou escrever de novo. Esse aqui é o conjunto. Esse aqui é a notação de cardinalidade. Tá bom? Bom, e aí com isso sim, agora eu termino essa
essa primeira parte, né? Então você tem que ter isso no teu sangue, né? Essas nomenclaturas, saber o que é pertence e não pertence, está contido, ou contém, o que é a cardinalidade, tá bom? Não tem como escapar, tem que saber, né? E você tem que saber também, né? Segunda parte, eu diria que é muito importante que você tenha uma boa noção sobre as operações, né, com conjuntos. Então, operações com conjuntos. Quer dizer, o que você dá para fazer, né, dados dois conjuntos? Né? Que outros conjuntos você pode obter? Né? Então, por exemplo, a primeira delas, né, é a interseção. Interseção. Tá? Então, a interseção de dois conjuntos, A e B, ela é denotada por esse símbolo aqui, tá? Parece um U de cabeça para baixo, né? E é o seguinte, são os elementos, né? Aqui eu vou falar sobre uma outra anotação aqui, né? Então, são os elementos, né? X, né? A gente faz assim. Aí bota esses dois pontinhos, significa tal que, né? Então, são X tais que, ou seja, eu vou dar agora uma condição, né? Para esse conjunto, que é o que vai definir o conjunto. Então, X, ele pertence a A, né? E aí olha que é importante isso. E X pertence a B. Tá? Então, o segredo de você entender a interseção entre dois conjuntos é a mágica palavrinha E aqui. Né? Porque um elemento desse conjunto, que é o conjunto da interseção de A e B, ele necessariamente tem que estar nos dois conjuntos. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui, né? Se você tem o A como sendo 1, 2, 3, né? E o B como sendo 2, 3, 4, né? Quem é a interseção entre A e B? A interseção entre A e B é o conjunto daqueles camaradas que estão em A e em B. Ou seja, quem é que está em A e em B, aqui é fácil ver, né? É o 2, está em A e está no B, e o 3. Né? O 1 e o 4 estão fora desse conjunto, não estão nesse conjunto porque não estão nos dois conjuntos simultaneamente. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, qual é a outra operação muito importante? É a operação da união entre conjuntos. Né? Então, a união, né, ela tem, de certa forma, um caráter oposto, né, à interseção. Como assim oposto? Né? A união de dois conjuntos, ela é, né, então vou usar a mesma notação, né, um conjunto dos x tais que, agora, o x ele está em A ou em B. Ou x está em B. Ou seja, vale quem está em A, vale quem está em B, vale quem está em A e em B, né? Então, vale tudo, vale todo mundo. Então, quem é a união desses dois conjuntos que a gente acabou de definir no outro exemplo, né? Então, a união desses camaradas aqui, né? Trazendo aqui o exemplo, é todo mundo, né? Vai ser 1, 2, 3 e o 4. Lembrando que você não pode repetir, né? Você pode repetir os elementos, porque um conjunto ele é uma coleção de elementos distintos, né? Então tá aí a união, né? São os que estão em A, são os que estão em B. Ou em A ou em B, tá bom? Então, união aí para você. E aí, uma observação aqui que eu faço é a seguinte, né? O que acontece quando A e B não tem nenhum elemento em comum, né? Ou seja, vamos escrever aqui, observação, tá? Observação 1, vou fazer duas. A primeira é essa, né? Se a interseção B
é o conjunto vazio, ou seja, não tem ninguém nessa interseção, tá? Dizemos que A e B são disjuntos, tá? E A e B são disjuntos. Então, essa é a palavra que a gente usa, disjunto. Tá? É uma definição, é uma nomenclatura. Tá? E, mais o que? A segunda observação que eu tenho para fazer é que a operação de interseção e união também valem para não só para dois conjuntos, né? Valem também para uma quantidade n de conjuntos, né? Assim, onde n é um número natural, né? N é um número qualquer, natural, né? Vale para infinito também, mas não se prende nisso agora não, tá? Então, quer dizer, você pode ter naturalmente, né, a interseção entre conjuntos A1, A2 ou A3 e A3, por exemplo. Né? Então, qual é a definição dessa interseção entre três conjuntos? É só a extensão daquela definição que a gente já fez, né? São os x tais que, né, o x está no A1 e o x está no A2 e o x está no A3. Basicamente isso. E para a união, é análogo, né? Então, vou até escrever aqui em preto, né? A união é a união de A1, A2 e A3, né? É o conjunto dos x, tais que o x está no A1, ou no A2, ou no A3. Tá? Então, eu usei 3 aqui, mas poderiam ser 4, 5, 10. É igualzinho, só muda você citar, né? Os N conjuntos que você tiver aí. Tá bom? Então, essas são as operações. E é muito interessante, né, você enxergar, né, esses conjuntos, que são o conjunto interseção e o conjunto união. Né? E uma forma de você enxergar isso é usar o diagrama de Venn. Né? Então, o diagrama de Venn, você já deve ter visto isso na escola, né? Mas ele é muito legal. Então, tá aqui o diagrama de Venn. Né? Então, por exemplo, a interseção, como é que a gente denota a interseção no diagrama de Venn? Né? Então, normalmente no diagrama de Venn, deixa eu abrir uma outra, vou fazer o seguinte, deixa eu passar aqui para uma outra página. Pages. Aí. Foi. Então, vou escrever aqui de novo. Aqui. Diagrama de Venn. Então, a interseção. Normalmente, né, o que você faz você desenha uma caixa, sim, tá? Um conjunto, né, que seria o teu universo, né? Então, a gente chama ele de U, né, justamente para denominar ele, né, de universo, ou seja, seria um conjunto de todos os caras, né? De todos os elementos possíveis. O universo, tá? E se você tem dois conjuntos A e B, né? Por exemplo, nesse caso, com uma interseção que é não vazia, então você pode representar ele por esses elementos assim, nesses círculos ou elipses, sei lá, e você representa eles assim, está aqui o A e está aqui o B. E quem é a interseção? Bom, a interseção é justamente esse conjunto, né, que estaria aqui no meio, né, entre A e B. Né? Então, você marca ali a interseção. Né? O diagrama de Venn te ajuda a enxergar, né, de uma maneira bem tranquila
esses conjuntos que a gente acabou de definir, né? E a mesma coisa vale para união, né? Então você pode também fazer o teu box aqui, teu retângulo universo, né? Digamos assim, né? Tá aqui o A, tá aqui o B, né? Tá aqui o A e B, e também tá aqui. Só que agora a união, lembra? A união são aqueles camaradas que estão no A ou no B, então entra geralzão, né? Do A e do B. Então entra os camaradas do A, entra quem está na interseção também, que está no A também, né? E entra quem está no B. Então tá aí marcado em amarelo a união, né? Então, a interseção e a união estão aí, né? Bem descritas no diagrama de Venn. E agora, para mostrar um outro conjunto importante no diagrama de Venn, eu vou definir o chamado complementar, né? Então, vou fazer uma pausa aqui e vou fazer uma definição, né? O complementar, e agora vai entrar o nosso conjunto universo, né? Vai entrar em cena aqui, né? É o conjunto, então, um complementar de A, digamos assim, tá? De um conjunto A, e ele é denotado pelo um A com um Czinho, assim, parecendo um expoente, né? Ele é o conjunto, ele é o conjunto dos elementos do universo, né? Ou seja, dos elementos de U, tá? Que não estão em A. Então, vale todo mundo, contanto que não esteja em A. Então, que não estão em A. Estão em A. Então, como que a gente denota matematicamente o complementar de um conjunto? Né? É esse Azinho com C, né? E a definição matemática, né? São os X, nesse caso, os X que estão ou que pertencem ao teu universo, né? E, né? Não pertencem ao A. Então, isso tem que acontecer concomitantemente. Tem que estar no universo e não tem que estar no A. Como é que a gente desenha isso no diagrama de Venn? Né? Ora, muito simples. Então, está aqui o teu retângulozão, que é o teu universo. Né? Está aqui o U. Está aqui o A. Né? Então, quem é que está no U e não está no A? É essa galera aqui que eu vou pintar agora. Né? Então, assim, bem simplão mesmo, mas é para você ter certeza de que você lembra de tudo isso na ponta da língua, né? A ponto de você ser capaz de dar uma aula sobre esse assunto. Que nem eu estou fazendo aqui. Entendeu? Essa é a forma que você vai saber se você está dominando mesmo um assunto. Chama lá o seu amigo, o seu primo mais novo e dá essa aula que eu estou te dando, dá essa aula para ele. Depois paga um refrigerante para o pobre coitado. Né? É assim, é só assim que a gente sabe mesmo. Tá? Bom, e a última definição que eu quero fazer nessa parte é uma outra operação, que é a operação da diferença. Tá bom? Então, uma última definição é a seguinte: a diferença entre dois conjuntos, aqui A e B, tá? A gente pode definir diferença, igual a gente. Bom, se você sabe diferença de número, né? Mas você pode também falar sobre diferença de conjuntos, tá? Ele é o seguinte, ele é denotado inclusive com o mesmo sinal, tá? Eles são os elementos de A que não estão em B, tá? Então, olha só, são X, tá aqui, o X está em A e, ou
base. E x não está em B. Né? Por que eu coloquei aquele símbolo ali? Porque eu vou reescrever ele ainda de outra forma, né? E veja, esse E aqui, ele te lembra da interseção, né? Então, são os x tais que o x está em A, interseção complementar de B. Agora que a gente aprendeu complementar, né? A gente pode escrever assim também. Então, a forma de escrever a diferença entre dois conjuntos é A interseção complementar de B. Tá bom? Então, reflete sobre isso, né? No diagrama de Venn, como é que fica? Né? Bom, você vai ficar com aqui teu box do universo, né? Você tem aqui o A, você tem aqui o B, né? E é todo mundo que está em A, mas não está em B. Então, você tem que pintar todo mundo que está em A menos a galera que está em B. Tá bom? Então, tá aí. Essa é a diferença de conjunto. Beleza? Então, com isso, eu paro por aqui essa introdução, né? Sobre esses conceitos básicos, essas definições. Eu vou deixar aqui um exercício para você, tá? Então, eu vou escrever o exercício aqui. Se você está sentindo que está precisando treinar esse assunto, pausa o vídeo, tenta fazer o exercício, tenta matar a questão, né? Para ver se você está realmente dominando o assunto, tá bom? Sai. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte. Então, vou deixar aqui para você um exercício, tá? Exercício. Então, eu vou te dar aqui 4 conjuntos, tá, de números. Eu vou pedir para você calcular várias operações, entendeu? Então, o teu U, né, que vai ser o teu universo, pega como sendo os números, todos os números entre 0 e 100, tá? Pega aí todos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 100, tá? A gente já vai falar de conjuntos naturais, né? Mas assumo que você já sabe o que é um número natural, tá? Não estou falando de número real aqui, não. Tá? Então, esse é um conjunto, esse é o teu universo, na verdade. Tá? Esse é o teu box, né? No diagrama de Venn. Você tem também um conjunto, eu vou chamar de E, escrevi, mas eu vou chamar de E, que é essencialmente o conjunto dos números ímpares. N é ímpar, tá? N, obviamente, natural aqui, tá? Depois eu vou ter o conjunto P, que é o conjunto dos números primos. N é primo, tá? E por fim, eu vou elencar alguns números aqui, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89. Então, tá aí essa coleção de números. E aí, agora, eu quero que você faça umas continhas aí com esses conjuntos para você dar uma treinada, tá? Quero que você calcule quem é o complementar de E. Quero que você calcule quem é a interseção entre P e F. A interseção entre P e E. Mas o quê? Umas coisas assim meio esquisitas, tipo F, interseção E, união F, interseção complementar, sei lá, vai tentando calcular uns negócios meio esquisitos mesmo. F, união F complementar. Tá? Passa uma hora aí, uma hora não, sei lá, 10 minutos fazendo esse exercício aí, para você dar uma lembrada nesse assunto. Tá?
E é basicamente isso que eu queria falar na aula de hoje, a menos de uma última parte, onde eu quero relembrar, né, aí sim, os principais conjuntos, né, que você vai precisar usar no estudo de cálculo, tá? Que são os conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos são os seguintes. Conjuntos numéricos. Eita, minha letra está feia, mas também não precisa humilhar, né? Conjuntos numéricos. O primeiro deles é o conjunto dos naturais, né? Os naturais, não é naturais, é naturais. Naturais. Ele tem um símbolo próprio, que é o símbolo do N, tá? Você vai ver ele, às vezes, assim. E eles são todos os conjuntos, né? São os conjuntos que a gente usa para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, tá? Esses são os números naturais. E você tem também o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros são aqueles que envolvem os naturais e também os números negativos, né? Então, o símbolo dos inteiros é o Z. E eles são justamente, sei lá, menos, sei lá, zero, aí o zero entra, né? O zero é inteiro. 1, 2, 3, por aí vai. E também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai também. Tá? Então, esses são os números inteiros. Tá bom? Temos também os racionais, né? São representados por essa letra Q. E mas por que eles são simbolizados pela letra Q? Porque eles têm uma definição muito própria, né? Eles são os conjuntos, ele é o conjunto dos números que podem ser escritos, conjunto dos números que podem ser escritos como uma fração, que podem ser escritos de uma forma específica, né? Que é da forma P sobre Q, né? Onde P e Q são inteiros, tá? Onde P e Q são inteiros e o Q não pode ser zero, porque lembra que você não pode dividir por zero. Então, essa aqui é a forma dos números racionais. E aí eu quero que você faça uma reflexão, que é a seguinte: todo número natural é inteiro, né? E todo número inteiro é racional, né? É só você colocar ele numa fração em que o Q, né, o denominador da fração é 1. Né? Então, todo inteiro é racional. Obviamente, nem todo racional é inteiro. Você tem um terço, um quarto, 23 sobre 37, menos 47 sobre 18, sei lá. Você tem, né, todos os números que são frações, né? As dízimas periódicas entram aí, né, que são sequências infinitas, mas você pode escrever como fração, né? Então, todos os números que podem ser escritos como uma fração são ditos racionais, conjuntão maior, né? A princípio parece maior, né? Até uma discussão mais profunda, né? Parece que engloba mais números do que os inteiros, né? Mas na verdade não. Essa é uma maluquice que quem estuda análise na reta vê que na verdade os racionais e os inteiros têm o mesmo tamanho. Mas pula essa parte agora. Onde eu quero chegar é o seguinte: existem números que você não consegue colocar nessa forma de P sobre Q. Né? E esses são os números irracionais. Então, os irracionais, né, são simbolizados pela letra I, né?
Quem são os irracionais? São os números que não são racionais. Vou botar de uma forma simples. Né? Você provavelmente conhece alguns números irracionais. Né? O mais famoso deles talvez seja o famoso π. Né? Π é um número irracional. Você não consegue colocar o π na forma de uma fração. Né? Mas tem outros. Né? Por exemplo, você tem o raiz de 2. É um número irracional. Você desenha lá um quadrado de lado 1. A diagonal dele é um número que não pode ser representado na forma de uma fração. Tá? E por aí vai. Né? Uma grande parte desses radicais, assim, né? Tipo raiz cúbica de 5, tal, são irracionais. Tá? E aí, como é que a gente faz, né? Eu deixei o desafio para você. Como é que a gente desenharia um diagrama de Venn desses 4 conjuntos, né, que a gente simbolizou aqui? Né? A gente pode fazer ele aqui. Né? O diagrama de Venn ele seria assim, né? Tem um conjunto maior, né? E aí a gente chama esse conjunto que é a união, né, dos racionais com os irracionais, a gente chama de conjunto dos números reais. Né? Então, digamos assim, de forma simples, os reais teriam essa união, né, desses dois conjuntos. Tá? Eu não estou definindo os reais de maneira formal, como se é feito em cursos de análise matemática, mas aqui a gente está sendo só mais prático para efeitos de estudo, do estudo de cálculo e do pré-cálculo. Tá? Então, os reais seriam essa união de todos esses conjuntos que a gente falou. Né? Então, você teria aqui dois conjuntos disjuntos, né? Que são os racionais e os irracionais. Né? E aí, dentro dos racionais, você tem um subconjunto, que é o subconjunto dos inteiros. Né? Tem aqui o subconjunto dos inteiros. Lembra que nem todo racional é inteiro, mas todo inteiro é racional. Então, o Z está contido no Q. Né? E tem um subconjunto dos inteiros, que é o conjunto dos números naturais. Então, aqui. Né? Todo natural é um inteiro. Nem todo inteiro é natural. Então, esse é o diagrama de Venn dos conjuntos numéricos. Então, esse diagrama aqui tem que estar no teu sangue. Entendeu? Fazer de amarelinho. Isso aqui tem que estar no teu sangue. Isso aqui tu tem que entender assim como... Sei lá. Tem que ser 1 mais 1 igual a 2. Né? Você tem que ter essa imagem na sua cabeça. Para que você nunca faça confusão nem com os nomes, nem com os símbolos, nem com as relações de continência entre esses 4 conjuntos numéricos que estarão te acompanhando a partir de agora no estudo de cálculo, álgebra linear, todas as matérias que você vai ver na faculdade, tá bom? Então é isso, espero que você tenha curtido. Essa foi uma aula mais teórica mesmo, uma aula, né, introdutória sobre os conjuntos que são assuntos tão importantes para quem vai seguir avançando, né, no estudo da matemática universitária. Então, vou ficando nessa. A gente se vê por aí. Um abraço.